Opa, é bom consertar o óculos, senão... Ah, vai caindo, vai caindo, vai caindo. Ok, vamos lá. Grossa. Essa foi a expressão que um amigo meu usou. Assim que ele chegou em Genebra, ele entrou num ônibus, ele estava com a esposa e com um nenenzinho de alguns meses. Acho que tinha 4 ou 5 meses, esse amigo meu. E ele não falava nada francês, mas é daquele tipo de brasileiro que chega em outro país. Eu morei em vários países e eu já vi vários tipos de brasileiros. Esse era aquele que cheguei no país e o país, se quiser, fale a minha língua, eu não vou falar a sua. E o que aconteceu? Como ele estava numa situação tensa, sem emprego, sem falar idioma, eu conheci ele nos almoços e jantares que tinha oferecidos gratuitamente para pessoas carentes. E ele dentro de um ônibus, e ele não estava usando o passaporte para andar de ônibus, ele estava infringindo uma lei e ele ficava o tempo inteiro tenso procurando se tinha controladores, que em Genebra tem isso. Você entra, anda em qualquer ônibus, só que os controladores entram a qualquer momento. Se você não tiver o ticket, você paga uma multa. E o que aconteceu? Entrou uma senhora, esbarrou na esposa dele que estava com o neném, e ele com o carrinho, e ele querendo sair, e a pessoa entrou, e ele, a hora que conseguiu sair, olhou para a mulher e falou para a mulher: "Sua grossa!" A mulher olhou aquilo assim, as pessoas olharam para ela, ela era um pouquinho gordinha e ele ficou todo nervoso com aquela situação e falou aquilo para a mulher, foi embora. Depois ele foi entender. O que ele entendeu? Ele entendeu o seguinte: em francês, gordo é gros e gorda é grosse, que aumenta um ezinho no final, um S, então, enfim. O que aconteceu foi que, em público, em voz alta, ele chamou a mulher de gorda. Sua gorda. Só que no português você usa grossa, ao mesmo tempo que é espesso, né, que é largo. É uma pessoa mal educada, uma pessoa sem educação. E foi isso que ele quis falar, porque esbarrou na esposa dele, esbarrou nele, ele estava nervoso, tenso, querendo sair e simplesmente explodiu. Puf! Explodiu. Eu lembro disso como se fosse hoje, porque ele me contou isso. Se não me engano, foi em fevereiro de 2005 que ele me contou isso. Foi quando a gente tinha relacionamento, que a gente se encontrava ali, se relacionava no meio das refeições e de outras coisas em Genebra. E ele falou esse fato. Esse fato aconteceu, ou seja, quando você tem correlação de palavras do português com o francês, tem que ter muito cuidado com o que fala. E nesse caso, depois ele entendeu, riu bastante do fato acontecido. E eu também ri muito, porque para mim, né, não entendia nada, não entendia bulufa do que estava acontecendo ali. Estava no comecinho que eu estava aprendendo. E foi mais um fato interessante, onde que eu aprendi uma palavra e nunca mais esqueci. Foi essa outra, e não chamar a pessoa de grossa, de sem educação. Que não é essa a forma correta e nem se deve falar em voz alta isso, né? E ele todo errado queria estar certo. Foi mais uma história engraçada com significado para mim que eu passei em Genebra. É isso.